E aí pessoal do Você Mais Rico, aqui Bruno Perini falando, e nesse vídeo a gente vai falar um pouco mais sobre imposto de renda na Bolsa de Valores. E aí pessoal, então para gravar sobre isso eu decidi chamar uma pessoa que é especialista em imposto de renda na Bolsa de Valores, não só na Bolsa de Valores, né, porque é contadora. Tô aqui com a Alice, que tem um perfil no Instagram, aí é contadora da Bolsa, né, Alice? Exatamente. E também um canal no YouTube, né? Temos o canal no YouTube também. Tá ótimo. E a Alice vai falar pra gente um pouquinho dessa parte de imposto de renda, já que a gente pode falar que estamos muito próximos do Natal dos contadores. É o Natal dos contadores. É meio que um Natal meio desesperante, porque assim, é um fluxo que vem uma vez só no ano, né? Com certeza, por conta da declaração de imposto. Mal come, mal dorme, mas a gente vai resolver o seu IR da Bolsa. E vamos começar falando então, antes de chegar na declaração de imposto, que é uma dúvida que as pessoas têm, Sim. vamos falar direto sobre o assunto que o pessoal mais gosta, que é a questão da isenção na venda de ações, naquelas operações normais, não day trade. Então fala pra gente, que causa muita dúvida, quem vai estar isento, até qual valor vai estar isento? Legal, vamos falar porque é uma forma de você ter ganhos na Bolsa sem pagar imposto, estando dentro da lei, né, Bruno? Não tem nada de João sem braço aqui não, viu, verdade. gente? Essa isenção é para você que opera no swing trade ações, tá? Então só ações no swing trade. Caso no mês todas as vendas somadas, tá? Esse total das vendas forem inferiores a R$20 mil, esse lucro de ações ele é isento e você não precisa pagar imposto nele. Bom, né? Ótimo. Inclusive, eu sempre que faço as minhas vendas, eu tomo cuidado para que elas não ultrapassem o valor de 20 mil. Tanto que a gente já conversou, né? Fizemos live no Instagram, tudo. A única DARF que eu fiz para ações era na época que eu fazia day trade. Quando eu comecei a investir, eu comecei pelo day trade. Depois, quando eu mudei para operações de um prazo maior, assim, nunca mais paguei DARF nenhuma, porque eu sempre mantive essa observância de vender no máximo 20 mil no mês. Só vendia mais quando tinha prejuízo. Aí não tem problema, né? Não tem problema, não tem problema. Mas tem muita gente que não entende essa lógica desse planejamento tributário que você pode fazer em cima desse benefício de isenção. Então, às vezes, você até quer manter a ação, você não quer se desfazer dela, mas ali no dia 30, eu já tô dando a dica maravilhosa que eu sempre dou no final do vídeo, no início do vídeo, mas é porque o Bruno Perini merece, né, gente? Vamos lá, você que gosta e que é apaixonado com as suas ações e não quer desfazer, acha que a empresa tem um bom fundamento, enfim. Lá no dia 30, confirma quanto que você vendeu no mês, se você não tiver vendido nada, vende R$19.999 no dia seguinte, recompra esse valor. Por quê? Porque aí o seu custo de aquisição aumenta e o seu IR provisionado diminui. Justamente, porque o imposto ele vai ser calculado depois que a pessoa vende mais de 20 mil sobre o lucro. Exato. Se o seu preço de compra estiver mais alto, né? Quando você for vender, você vai ter um lucro olhado ali menor. É porque você já vendeu até 20 mil no mês anterior. É um lucro fiscal. Pois é. Né? É diferente, lucro fiscal de lucro real. Então, se você vai diminuindo ali o seu lucro fiscal, o seu IR diminui. Não necessariamente você está diminuindo o seu lucro real. De fato, você, e ainda mais hoje que as taxas de corretagem estão baixando, você não vai Sim. gastar muito para isso se tiver um volume maior ali de patrimônio investido. É bom colocar isso na conta. Inclusive, Alice, uma coisa que me perguntam muito é: as taxas de corretagem contam nesse valor dos 20 mil? Eu tenho que ver lá na nota o total, é realmente só o lucro que eu tive na operação? Eu posso abater essas taxas? Vamos lá. Olha só, para você calcular o seu lucro de ações, você inclui as taxas sim. E daí eu faço uma Libras da contadora da Bolsa, porque eu não sei falar Libras, né? Mas eu faço aí um gestozinho para você não esquecer, tá? Então, nas compras, você soma as taxas e nas vendas, você abate as taxas. Calculado, então, esses dois resultados líquidos, você vai diminuir um do outro para você chegar no seu lucro. No caso aí, a gente está falando do lucro de ações. Mas não se esqueçam que os 20 mil são as vendas. Todas as vendas somadas do mês inferiores a 20 mil, esse lucro aí que a gente fez a simulação, sendo de ações swing trade, você não vai pagar o imposto. Tá ótimo. E dando mais uma dica sobre isso, aí você já passou esse macete aí de vender no finalzinho do mês, né, para aumentar o preço médio com o tempo. Lá em casa, eu e minha esposa, nós dois investimos, né? Cada um pelo seu CPF, logicamente. Diferente. Mas eu cuido de tudo. E no final é muito bom porque no meu CPF eu posso vender 20 mil e no dela também. E aí, com base na lei, né? Porque isso é um dispositivo que ele é legal, né? Foi criado em 95. Infelizmente, a quantia não foi ajustada ao longo do tempo, né? 95, 20 mil reais eram muito mais do que é hoje. Comprava-se muitas coisas, hoje com 20 mil... Pois é, mas isso de ter dois CPFs também ajuda a pessoa a poder vender mais. Ajuda né? bastante, mas é importante que os dois CPFs tenham um lastro fiscal para esse valor que está operando na Bolsa, né? Sim, para não dar problema depois na declaração, né? Qualquer valor que você colocar na Bolsa tem que ser um valor fiscal, porque Isso. esse movimento de Bolsa, a Receita ela fica bem de olho, é um radar maior, que ela presta mais atenção. Então,
Se você tem um dinheiro que ele não tem lastro fiscal, regulariza isso, paga aí o carnê-leão e tudo, caso você tenha interesse em colocar esse dinheiro investindo na Bolsa de Valores. E falando agora de outros ativos, né? Fundos imobiliários, de Adoro. opções, como é que funciona a tributação também nessas operações? Vamos lá. A tributação de opções, termo e futuro, ela não tem essa isenção, tá? O que você tem que ficar atento é, tudo que você fizer dentro de swing trade, você pode compensar entre si. Tudo que você fizer dentro de day trade, você pode compensar entre si. Mesmo diferentes ativos. Mesmo diferentes ativos, mesmo diferentes tipos de mercado. Porque às vezes a pessoa ela teve ali um prejuízo de ações, mas teve um lucro de índice, um prejuízo de dólar, um lucro de opções. Você vai somar todos esses dedinhos aqui para você chegar no seu resultado de swing trade. Então, quer dizer, você pode compensar esses resultados de mercados dentro da operação swing trade para só então você abater os prejuízos futuros swing trade. Tá gostando aqui do meu? Sim, tá ótimo. Eu fico gesticulando, gente, para que de fato vocês entendam, porque às vezes a gente vai só falando, a pessoa fica, oi, né? O que tá acontecendo? Então se liga nos meus braços aqui, ó. E aí você abateu os prejuízos do mês anterior, vai chegar nos 15% de imposto devido, abate os IRRFs e preenche a DAF. Se você tiver operado day trade, é a mesma sistemática, porém no outro braço. Então, só vai poder compensar com tudo que está no outro braço. E o fundo de investimento imobiliário é o pé. A perna, quer dizer, né? O fundo de investimento imobiliário, ele tem uma outra sistemática, tá? Ele não tem isenção dos 20 mil também e ele tem um único percentual, que é 20%, tá? A venda de cotas de fundos de investimento imobiliário com lucro, você vai pagar 20% em cima desse lucro. Os rendimentos mensais de fundos de investimento imobiliário que não tem R, o pessoal às vezes dá uma embolada aí. Justamente. E por isso, né, na minha opinião, tem gente que gosta de fazer trade com fundo imobiliário. Eu não vejo muito sentido nisso, já que é o que tem aquela cota mais alta, né, 20%. A não ser que você faça com ações day trade, que aí vira os 20% também. Sim, a questão do fundo eu acho que ele tem pouca volatilidade, assim, não faz muito sentido também. Você ficar fazendo um trade com fundo de investimento, né? A mentalidade para você optar por investir para o fundo de investimento imobiliário, eu entendo, tá? No meu ver, é para você ter ali um rendimento mensal, até porque a prospecção dele ter uma volatilidade para cima, né, igual de ações, ela é muito menor. E também fundo imobiliário, no fundo, né? Eles são imóveis. No fundo do fundo imobiliário. Então, e imóvel não é um negócio que vai variar muito de valor. Até tem, né? Porque sai um inquilino, entra um outro, tem a troca do portfólio ali, alguns fundos têm uma gestão mais ativa, mas geralmente é justamente para isso, a pessoa ter uma renda mensal isenta de imposto de renda. E agora vamos falar um pouco de day trade. Não é o foco aqui do canal, eu não sou um cara que faço day trade. Mas você já mas fez eu sei day trade, que né? eu comecei com day trade e depois, quase todo mundo, né? Começa com day trade e depois passa para outros prazos de operação. Eu acho que na verdade teria que ser o contrário, né? Que day trade é bem mais complicado. É verdade. Mas como que é essa parte da tributação no day trade? O que muda? O que muda no day trade é que não tem isenção de forma nenhuma e nenhum tipo de operação de ativo que você for movimentar. O percentual é 20% sobre o lucro e o IRRF acumulado até dezembro, você não consegue compensar ele na própria declaração. Você tem que baixar um programinha que chama PedCompt para poder solicitar esse IRRF. É porque no swing trade, no fundo de investimento imobiliário, como o IRRF ele é da lei 11.033/2004, tá? Não precisa decorar essa lei não, tá, gente? Só para vocês saberem que eles são IRRF ali que estão regidos pela mesma legislação. Eles, no final de dezembro, se você teve IRRF acumulado, você pode colocar lá no campo imposto pago da declaração, que ele vai aumentar o seu imposto a ser restituído ou vai bater do seu imposto pago. Onde que a pessoa vê o IRRF? Fala pro pessoal, porque na live do Instagram alguns me perguntaram, Bruno, o que é IRRF? Onde é que eu vejo? Vamos lá. IRRF, Imposto de Renda Retido na Fonte. Aqui na XP, no grupo XP, Clear, Rico, o pessoal gosta de falar dedo duro, né? Eu falo que é o fifi fofoquinha, que chega lá para a Receita e fala, esse cara tá operando na bolsa. Nas suas notas de corretagem que tem vendas, tá? Ou se for day trade na nota de corretagem que é positiva, é abatido o IRRF, que é uma antecipação do imposto que você vai pagar quando você tiver lucro. Então a corretora, gente, não é culpa da corretora, tá? Ela é obrigada a reter esse IRRF e repassar para a Receita Federal. Ele está sempre ali na sua nota de corretagem, o de swing trade está um pouquinho para cá, o de day trade está um pouquinho para cá, não tem muito erro. E tem IRRF, Bruno, que não chega a ser debitado na nota, porque às vezes ele não completou o total dos 20 mil do mês e aí a corretora ela debita no extrato. Então, além dos IRRFs, as notas de corretagem, pois é, dá uma olhadinha no seu extrato se tem algum IRRF debitado e pega ele também, junta todos eles para você abater na hora que você tiver que pagar
uma linda DARF, né? Porque a DARF é linda, né? O cara teve lucro, né? Lindo. Tá pagando a DARF. Pro day trader é vitória, né? É vitória total, prega na testa, tá faz um nada. quadro, né? É sensacional. De fato. E por isso que chamam de dedo duro, inclusive. Porque é um valor bem pequenininho, mas que chega na receita e fala, olha, esse CPF aqui está comprando e vendendo ações, né? Ou algum outro ativo aí em bolsa de valores. Que inclusive é uma dúvida que chega bastante aqui. As pessoas elas perguntam, né? Comecei a comprar ações, mas eu comecei só a testar. Comprei uma ação no fracionário para ver como é que é. E essa pessoa tem pouco patrimônio, não bate critério de renda. E a dúvida quase sempre é, terei que declarar o imposto de renda agora? Galera, olha para mim, olha bem para mim. R$1 na Bolsa de Valores, você já fica obrigado a entregar a declaração anual. Esquece a análise do seu patrimônio, esquece a análise da sua renda. Você pode ser um estagiário, você pode ser um dependente, você pode ser um bebê. Um bebezinho. Porque tem gente que, né, esse caso, Malu Perini, Bruno Perini, na hora que o filho nascer, o que vai ganhar? Vai ganhar ações, né? Vai ganhar ações. Tira o CPF, abre a conta bancária, mais 20 mil pra gente poder vender. Aí, mais 20 mil pra poder vender. Então, esse bebezinho aí do casal maravilhoso vai ter ações na bolsa. O que o bebezinho vai ter que fazer? Entregar a declaração. Tudo bem que ele não precisa fazer só a dele, mas na declaração de quem ele é dependente, ele vai ter que informar esses investimentos em bolsa ali, porque é muito fácil na hora da declaração você ver que o menuzinho é separado do titular e do dependente, assim como em bens e direitos, né? Tem lá um campinho para você colocar titular ou dependente. Não tem para onde correr. Se o CPF está sendo movimentado ali com ações da bolsa, tem que informar isso para a Receita através da declaração anual, seja a sua própria, seja através de quem você é dependente. E o interessante, gente, muita gente fica com medo. Vamos supor, tem um cara que está vendo isso aqui e pensa, nossa, era melhor não ter comprado ações, porque eu recebo esse tipo de depoimento. Ah, Bruno, a última turma do Viver de Renda que eu fiz foi em novembro do ano passado. E aí teve aluno que queria esperar virar o ano para começar a comprar ações pensando em não ter que fazer a declaração relativa ao ano passado. E não tem muito sentido, gente, porque esse preenchimento é informativo. Se o cara tiver com tudo nos conformes, se ele não fez day trade, ou se fez o day trade, ele apurou o imposto certinho quando teve ganho, ou se ele está vendendo abaixo dos 20 mil ali com lucro, não vai ter que pagar nada mais, certo, Alice? Não vai, não altera em nada a declaração. E tem outro ponto muito importante. Se você está no mercado de renda variável, é porque você está dando um passo aí a mais, um passo importante, um passo para cima aí na sua vida financeira. E junto com qualquer bônus, gente, tem um ônus, né? Então, a declaração anual, na verdade, ela tem que ser vista, eu chamo ela de bendita, né? Eu te contei lá na live, né? Na live você falou. Ela tem que ser vista com muito carinho, porque isso quer dizer que você está avançando na sua vida financeira. Ai, mas essa tributação é muito complicada, é muito detalhada. Ela não é difícil, ela é sim detalhada, mas, Bruno, se você termina o mês e não faz os cálculos ali, do que você comprou, do que você vendeu, até por questões gerenciais, como é que você vai aí corrigir a sua estratégia ou continuar seguindo ela? Então, existe aí também uma questão de gerenciar os seus investimentos. É muito importante que quando finaliza o mês, você faça os cálculos de até mesmo se você só comprou ações para você ver, então, peraí, meu patrimônio de ações aumentou quanto, né? Eu acho que isso é muito importante. De fato. E sobre essa parte, né? O camarada agora ele deu esse passo grande na vida, começou a investir em renda variável. Como que ele lança nessa parte de bens e direitos, tanto ações quanto fundos imobiliários, que é uma dúvida que aparece bastante aqui. Legal. Quando você faz vendas, isso vai se tornar o quê? Um lucro ou um prejuízo, tá? Então, lucros e prejuízos, lá na bendita declaração anual, que eu aconselho você baixar para você já dar uma olhada para ela e entender ali como é que é esse menu de renda variável. Tem um menu lá, renda variável e submenus, operações comuns day trade e de fundos de investimento imobiliário. Então, se forem ações, você vai no operações comuns day trade e vai ter uma abinha para cada mês para você informar os resultados separados por operação swing, por operação day trade e por mercado. É bem detalhadinho esse informe, porque você tem que colocar os resultados de fato separadamente por cada mercado. Mas é só ter um pouquinho de atenção que você vai preenchendo ali mesmo, ele já pega o prejuízo do mês anterior, já bate, o próprio programa já calcula 15, 20, não tem muito segredo. Da mesma forma para fundos de investimento imobiliário. O menu é um pouquinho abaixo, tá? Operações de fundos de investimento imobiliário. Ele é só uma tabelinha onde que cada linha representa um mês, onde você vai colocar o seu resultado, o IRRF, e ali também ele já vai fazer os cálculos e informar o imposto pago. Sim. Né? Se tiver pago com juros e multa, o pessoal tem muita dúvida, né? Eu coloco o valor total da DARF? Coloco o valor original? É o valor original que tem que colocar. Por mais que você ali, você teve R$100 de DARF,
e aí você pagou um total de 120 porque teve multa e juros, na declaração você vai informar R$100. É o valor original. Estranho, né? E pagar a multa também não entra na minha cabeça a pessoa pagar a multa. É jogar dinheiro fora, gente. Exato. Porque quando você vende um fundo imobiliário, por exemplo, e vai ter essa obrigação de pagar o DARF, isso é no último dia útil do mês seguinte, Dá né? tempo, né? Então é muito tempo para você poder apurar isso aí, pagar e não ter que ficar jogando dinheiro fora e complicando sua vida Não, o cara por causa de tá multa. ali no mercado financeiro para poder ver o dinheiro dele, fazer dinheiro, ele já tá rasgando dinheiro. Pois é. Não faz sentido. E essa parte de ações também, isso é pro cara que ele tá vendendo mais do que 20 mil, né? Porque quando eu declaro meu lucro de ações, eu boto num campo só lá o valor total. Muito bom. Então, esse menu aí é quando você faz essas vendas, mas são as vendas que são tributadas ou prejuízo, tá? Não importa, que às vezes a pessoa fala, eu vendi menos de 20 mil e tive um prejuízo. É ali no menu de renda variável também. O único resultado que não é naquele menu é o resultado que a gente contou lá no comecinho do vídeo, tá? Que é o lucro isento para ações, swing trade, mês com venda menos de 20 mil, onde que você vai no menu lucro, rendimentos isentos e não tributáveis. Você vai pegar toda a soma de todos os lucros isentos do ano e vai colocar um único valor lá. É um único lançamento. Isso é ótimo para você ver como é que você está progredindo em termos de evolução do patrimônio. Alice, tem mais alguma dúvida que aparece bastante, assim, que chega no teu Instagram? A gente não falou dos bens e direitos. Você diz o quê? Do que vem? Na declaração, para colocar também, né? Ah, a gente falou do menu de renda variável, falou do menu lucro isento. Tem o menu bens e direitos, que ali você tem que colocar todos os bens que você tinha em 31/12. Ações são o quê? Bens. Pedaços de empresa, você é dono, né? Pedaços de empresa. Então, você vai lançar ali todas as ações que você, na hora do Réveillon que estourou os fogos, pá, aqui, ali, congela aquele momento. Toda a casa, o carro, as ações que você tinha naquele momento é que você vai informar na declaração anual pelo custo médio de aquisição, né? Calculado pela média ponderada se você tiver comprado a preços diferentes. Não é pelo valor da posição em custódia da corretora. Sim. Então, gente, média ponderada, fala esse nome, um monte de gente abre aquele olhão, né? Meu Deus, mas eu achei que era simples investir. É só fazer uma conta, né? Você comprou 200 ações a R$10, depois comprou mais 100 ações a 11. Então você vai fazer 200 vezes 10 mais 100 vezes 11 sobre 300. Aí você vai ter o custo médio. É sempre bom você ver esse preço, né? E é esse preço que lança na declaração. É esse preço que lança na Com declaração. os dados da empresa e também é interessante colocar a corretora onde está custodiada. Né? Você aprendeu isso na live? Eu já botava antes já. Já colocava? Já colocava, mas eu pensei, não deve ter que colocar, mas Sim. Vou colocar para evitar problemas. Ah, que bom. Não, é isso mesmo. Eu sugiro, não tem nenhuma legislação que fala isso, não tem nenhum informativo que fala isso, mas como eu tenho 11 anos de experiência fazendo contabilidade para investidores de bolsa, eu já tive que ir na Receita Federal porque ela queria saber aquelas ações aonde que estavam custodiadas. Ela não exige isso, mas eu tive que ter o trabalho de me deslocar junto com o cliente, além do cliente ter ficado esperado, você fez minha declaração e a Receita me chamou. E na verdade ela só queria uma explicação a mais ali. Então para evitar isso, né, tempo é dinheiro hoje em dia, é bom lançar. E nos fundos imobiliários também teve uma mudança aí, né, a Rico estava até orientando a lançar o CNPJ da corretora. Olha só, a gente já fez várias pesquisas na Receita Federal, inclusive a gente já ligou direto para os administradores do fundo para entender isso direitinho. Uma coisa é certa, na descrição vai o CNPJ do fundo de investimento imobiliário, tá? Sim. Na descrição, mas no campo de CNPJ, eu sugiro que você seja fiel e cego ao informe da própria administradora. Se ali ela está falando que é o CNPJ da administradora, copia, cola. Né? Ou se você não recebeu esse informe, ela tá falando, aí você põe o CNPJ da corretora. Não vi ninguém cair na malha fina ainda por causa desse campo de CNPJ, porque cada um fala uma coisa. Que é uma coisa nova, né? É uma coisa nova. Não tinha antes. Não tinha. Eu não acho que a Receita vai criar caso por isso, só não coloca no campo específico o CNPJ do próprio fundo. Esse CNPJ do próprio fundo, com certeza, ele é só em discriminação. Aquele campo específico que está aí a divergência no mercado é se é o CNPJ da corretora ou se é o da administradora. Segue o informe. Na falta dele, põe o da corretora. Tá ótimo. E Alice, para quem viu isso aqui e pensou, meu Deus do céu, não quero ter esse trabalho, você oferece também um serviço de apuração dessa parte, de declaração de imposto, não? Sim, eu penso o seguinte, que existem vários perfis de investidores, né? Tem aquele investidor que está começando, tá ali fazendo a graninha dele e tudo, e que menos de R$100 por mês, que é o custo do meu trabalho, fica pesado para ele. E aí ele vai lá no meu Instagram, tem 1 milhão de vídeos e posts e stories diários, conteúdo gratuito. Vai no meu YouTube, tem bastante material
que você vai conseguir fazer sozinho. Vai sair um e-book agora semana que vem, vai sair curso também. Então, se você tem esse perfil de que você mesmo quer fazer isso tudo e está com dúvida, tem essa opção, tá? E tem a segunda opção, que é você que quer ali concentrar em outras prioridades, quer ter de fato uma segurança, porque às vezes a pessoa, eu até sei, mas eu não tô 100% seguro. Como quer gastar o tempo, né? Como não você quer falou. gastar o tempo, né? Tem gente que fala, eu prefiro pegar esse tempo e investir aí num curso, alguma coisa, aprender, né, gente? Aprender hoje é tudo, com esse tanto de internet, YouTube, informação gratuita, enfim. Se você tem esse perfil e quer essa segurança, aí você vai lá no meu Instagram, no link da minha bio, resolve meu IR pra mim, clica se menos de R$100 por mês. Cálculo, mais declaração anual, ou seja, você vai ficar tranquilão, vou resolver tudo pra você. Aí você clica lá. Tá ótimo. Alice, mais algum recado final para as pessoas? Não, gente, só que eu tô muito feliz de estar aqui no canal do Bruno. Ah, que bom. Agradeço muito a sua presença, viu? Eu que agradeço, Bruno. Gente, para quem gostou do vídeo, deixe seu like aqui. As redes sociais da Alice, o YouTube, o Instagram dela estarão aqui na descrição do vídeo para que vocês possam seguir e tirar as dúvidas também sobre imposto com ela. E agradeço a presença. Siga a gente no Instagram, se inscreva no canal. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, gente!